Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha hoje. Então, hoje nós vamos falar das aplicações do Teorema de Pitágoras. São duas aplicações. Uma para o cálculo da diagonal de um quadrado, que é o que nós vamos ver agora. Então, eu acredito que ninguém tenha esquecido, mas, vai que alguém tenha esquecido. Um triângulo, o Teorema de Pitágoras, ele está relacionado com o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto. O lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então, se eu chamar a hipotenusa de A, um cateto de B e o outro cateto de C, qual é o teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto menor elevado ao quadrado mais o cateto maior elevado ao quadrado. Não importa a ordem que as letras aparecem, o que você precisa ter em mente é que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a este cateto elevado ao quadrado mais este cateto elevado ao quadrado. Então, como é que a gente vai usar isso para calcular a diagonal de um quadrado? Então, para que ninguém tenha nenhum tipo de dúvida, um quadrado é um polígono de 4 lados, tá vendo? É um polígono de 4 lados. Cada um desses lados tem exatamente a mesma medida que o outro, os 4 lados são iguais, tem a mesma medida. E o ângulo formado por esses lados são ângulos de 90 graus. Então, quando eu digo quadrado, eu estou falando de um polígono de 4 lados, que tem 4 ângulos de 90 graus e 4 lados do mesmo tamanho. A diagonal. O que é a diagonal? A diagonal é um segmento de reta que une de um vértice ao outro vértice, Isso aqui é a diagonal. Então, olha só. Eu tenho aí no meu quadrado, aqui a diagonal, que eu vou chamar de D, e aqui o L, que eu vou chamar o lado de L. L de lado, aqui mede L, aqui mede L, aqui mede L. Então, como é que eu vou fazer para usar o teorema de Pitágoras para calcular a diagonal de um quadrado? Repara bem, vocês estão vendo que, isso aqui, se eu olhar só para a metade de cá ou só para a metade de lá, eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus, cateto, cateto, hipotenusa. Então, na verdade, a diagonal do quadrado é a hipotenusa deste triângulo aqui, desse triângulo pequenininho aqui. Como é um quadrado, o mesmo que tem aqui, tem do lado de lá. Todo mundo conseguiu enxergar aí o triângulo retângulo? Então, como é que eu calculo a diagonal? A diagonal é a hipotenusa. Então, eu digo o quê? Vou fazer aqui. Diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais lado ao quadrado, que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, virou uma equação, não virou? Então, eu vou resolver a equação. Quanto dá? Lembra que quando não tem número na frente é 1? Quanto é 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado? 2L ao quadrado. Mas repara, eu quero saber a diagonal, eu não quero saber a diagonal ao quadrado. Então, para eu saber só a diagonal, esse 2 aqui vira raiz quadrada do outro lado. Outra coisa que precisa se lembrar. Lembra? O L aqui, ele está elevado ao quadrado.
Se a raiz é quadrada e ele está elevado ao quadrado, esse 2 anula a raiz, ele sai fora da raiz. Então, a diagonal vai medir L raiz quadrada de 2. O 2 não está elevado ao quadrado, permanece dentro da raiz. O L estava elevado ao quadrado, olha, sai da raiz, ok? Não é difícil, né? Diagonal do quadrado é igual a lado vezes raiz quadrada de 2. Então, vamos fazer 2 exercícios. Calcule a medida das diagonais dos quadrados abaixo. Então, olha lá, desenhei o quadradinho, coloquei ali o D de diagonal que eu quero descobrir o valor e coloquei que o lado vale 7. Pessoal, se é um quadrado, eu não preciso colocar 7 em todo lugar. Se eu colocar 7 em um dos lados, é um quadrado. Eu tenho que lembrar que os outros lados também medem 7. Lembra do cálculo que a diagonal de um quadrado mede lado vezes raiz quadrada de 2? Então, no lugar que tem L de lado, você vai pôr o valor do lado. Nesse caso aqui é 7. 7 raiz quadrada de 2. E acabou. Olha, coloquei mais um. O lado do quadrado vale 4. Quanto mede a diagonal? Então, tem que lembrar que a diagonal mede lado vezes raiz de 2. Qual é o valor do lado? 4. 4 raiz de 2. Bem simples, né? O máximo que dá para ficar difícil esse tipo de exercício é se o lado tiver uma medida assim, um valor irracional, 3 raiz de 2. Então, nesse caso, do mesmo jeito, diagonal é igual a lado vezes raiz quadrada de 2. Então, no lugar do lado, o que eu vou colocar? 3 raiz de 2. Olha, lado raiz de 2 significa lado vezes raiz quadrada de 2. Se o lado é 3 raiz de 2, eu tenho que multiplicar por raiz de 2, ó. Este raiz de 2 aqui é esse aqui. E aqui é o valor do lado. Tem que fazer uma conta. Como o 3 está fora da raiz e aqui fora da raiz não tem nenhum número, significa que é 1. 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, dois caminhos. Ou você pensa que é raiz de 4, né? E o 4 sai da raiz. Ou você pensa que é raiz de 2 ao quadrado. E esse 2 aqui vai sair da raiz. Tanto faz. Eu vou fazer pensando em raiz de 4, tá ok? 2 vezes 2, 4. Então, vou para cá. Esse 4 sai da raiz. 3 vezes, ó, raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 2, 6. Quanto mede a diagonal? A diagonal mede 6. Tá ok? Difícil? Ó, o que eu estava dizendo era isso aqui, ó. Ou eu posso fazer assim, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2 ao quadrado. Esse 2 aqui sai da raiz. Diagonal vale 6. Tá vendo? Ó? É a mesma coisa. Vai de você. Você prefere escrever 4 e tirar o 4 da raiz? Ou você prefere escrever 2 ao quadrado e tirar o 2 da raiz? Dá no mesmo. Difícil? Não, né? Na sequência, nós vamos ver a segunda utilização do Teorema de Pitágoras.